Então, a aula de hoje é a respeito da bioimpedância, a Bioelectrical Impedance Analysis. Uma coisa importantíssima que deveria estar aqui a Bárbara, a Margarete, a Renata, que elas que marcam o exame. Então, quando for marcar o exame, é muito importante explicar para o cliente, para o indivíduo que vai fazer o exame, que ele tem que vir para o exame seguindo algumas condições para que essas condições possam ser repetidas numa próxima avaliação. Isso vai tornar o exame mais preciso, confiável e reprodutível. Então, atualmente, a bioimpedância, ela é sim considerada padrão ouro para avaliação da composição corporal, inclusive para diagnóstico de sarcopenia. Então, ela é muito prática, tá? O importante, então, é explicar para o paciente para ele não consumir grandes quantidades de líquido nas horas que antecedem o teste, pois isso pode afetar a hidratação e os resultados da bioimpedância. Como a bioimpedância, ela se baseia no princípio da água corporal e da corrente que é passada pelo corpo do indivíduo, se ele mudar o estado de hidratação, vai mudar o resultado. Vestir roupas leves e confortáveis, de preferência sem metal, para evitar interferências na condução elétrica durante o teste. Não tomar bebidas estimulantes, como o café. O café é diurético, então ele vai interferir no exame sim. Remover as joias, relógios e outros acessórios metálicos. Mulheres grávidas e com marca-passo não podem fazer o exame, né? E não comer, então, 4 horas antes do exame. Chegando na clínica, tem que fazer xixi, esvaziar a bexiga. E uma coisa importante é que às vezes a gente vai fazer a bioimpedância e ela não faz, não dá certo. E é porque o paciente está com a mão ou o pé suado. Então, passando o álcool gel, além de ser uma medida de higiene, ela também faz com que melhore a leitura. Para os indivíduos que têm prótese mamária, a máquina vai interpretar isso como massa de gordura. E para os indivíduos que têm material de síntese, ela vai interpretar como massa magra. Eu não desconto o valor da prótese mamária quando eu vou passar o resultado e vou comentar. Por quê? Porque quando a paciente ela for repetir o exame, é ela mesma. Então a gente vai comparar o exame dela com ela mesma. Mas é importante que ela saiba que deu uma diferença aí, tá? E quando tem síntese? Não, mas aí você também não tem uma regra para descontar quando tem uma síntese muito grande. Não. É evolutivo, né? Não entendi. É evolutivo, eu faço o meu hoje, mesmo dando síntese. Se você vai fazer na mesma máquina, é você mesmo, com o mesmo material de síntese, então você não desconta. Porque como que você vai fazer essa conta de descontar? Às vezes pode ter alguma regra para você calcular, Acho que a pergunta é assim, e se tirar uma material de síntese? O mesmo paciente tirou a material de síntese. Mas é um outro paciente, né? Os exames são diferentes, né? Começa do zero, porque ficou diferente. Oi, Marcos Paulo. Entendi. A postura correta durante a realização do exame é muito importante. Então, colocar o pé direitinho aqui. Pedir para o paciente que for mais gordinho, é preferível ele fazer o exame de bermuda para uma coxa não encostar na outra. E aqui o membro superior tem que afastar para também não encostar os braços, não encostarem no tronco. Porque, olha, se a gente encostar, vai subestimar. Então a gordura vai ser calculada menor e a gente vai calcular maior quantidade de massa muscular. Tá? Então, quem quiser burlar também pode. Não, truque é encostar. Então, uma coisa boa, falar para o paciente, venha de camisetinha de ginástica, venha de bermudinha de ginástica, por baixo da sua roupa. É mais fácil de fazer o exame com a roupinha de ginástica. E também depois, quando o paciente vai para a sala, para a gente examinar, é muito mais fácil também, porque ele já está com aquela roupinha, entendeu? Senão chega lá, tira tudo e é mais constrangedor, né?
Não desprezar os exercícios para as pernas. Então, a gente vai ver que a grande maioria dos pacientes, quando tem problema, tem diminuição de massa muscular aqui de membros inferiores. Então, até o Rafael Nadal, se houver uma diferença de força muscular entre um membro e outro, isso vai aumentar a chance de lesão. Então, ele é canhoto, mas ele teve uma lesão no joelho direito. Então, existem trabalhos mostrando que a assimetria leva a maior quantidade de trauma. Então, quando a gente faz o exame, às vezes visualmente a gente olha, parece que mas na quantidade, como ele mede direitinho a quantidade em quilos, quanto aquele membro tem, é importante que essa comparação seja feita. E é importante a gente assinalar no exame, assim, para o paciente levar para o preparador físico, para o fisioterapeuta, falar assim, olha, eu estou com uma assimetria, precisa aumentar a carga desse membro para estimular mais a massa muscular. Então, existem, teoricamente, pessoas que podem ter segmentos mais subdesenvolvidos. Então, adultos sedentários, pela própria, às vezes, atividade profissional, ficando o dia inteiro sentado, eles vão ter, sim, diminuição de massa muscular em membros inferiores. Os falsos magros. Então, às vezes, no exame, a gente vê pessoas com peso normal. Só que esse peso é às custas de muita gordura e pouco músculo. Então, isso é um dado que não interessa para a saúde do paciente. O importante realmente é ter massa muscular adequada. E os idosos, eles correm um risco particular de não terem massa magra suficientemente desenvolvida devido à sua tendência de perda muscular inerente à situação de inatividade. Então, eu vou mostrar a bioimpedância de uma paciente do Renato, a Saratã, que ela realmente ficou muito tempo só vendo televisão, então, acho que foi depois que o marido dela faleceu, né? E, assim, a massa muscular dela está muito baixa. Esse caso aqui, então, esse indivíduo, ele está com 83,5 kg de peso, 34 kg de massa muscular esquelética e 22 kg de massa de gordura, nessa data em 1921. Quando ele volta, depois de alguns anos, ele baixou o peso, só que ele piorou o percentual de gordura corporal dele. Por quê? Porque ele perdeu músculo muito mais do que ele perdeu gordura. E no laudo, nesse laudo colorido, existe um retângulozinho que fala a respeito de quantos quilos de peso você tem que perder. Cadê o seu exame? Você não fez? Ah, é? Tem que acelerar, gente. Tem bastante gordura. Quer ficar com a senhora Tana na mão, só para você olhar? Eu estou falando a respeito desse quadradinho aqui, controle de peso. Então, no controle de peso, no primeiro dia que esse paciente fez o exame, a sugestão era de que ele perdesse 11,7 quilos de gordura, né? Ele tinha 22,4 kg e ele tinha que perder 11,7 kg. Nessa segunda avaliação, a sugestão era de que ele perdesse 11,9 kg. Então, o exame está errado? Não está. Apesar dele ter perdido peso, o que aconteceu é que, como percentual de gordura, a composição dele corporal piorou de um exame para o outro. Então, a quantidade de quilos de gordura que ele tem que perder é maior do que ele tinha nessa fase aqui, tá? Então, aqui é o mesmo caso, mostrando que de quilos, esse paciente perdeu 4 quilos e o percentual de gordura dele piorou, e de gordura mesmo, ele perdeu só meio quilo. Esse Dr. Tom Bachman, ele é o presidente de uma healthcare americana, então é um instituto muito bonito nos Estados Unidos, e eles colocaram a balança de bioimpedância no instituto deles. E ele percebeu o seguinte: comecei adaptando a ideia em um modelo de negócio. Como que a bioimpedância iria impactar no funcionamento da clínica, no resultado dos pacientes. Se ajudasse as pessoas a obter dados para tomar decisões, isso funcionaria melhor para nós. Se
Se isso ajudasse a manter a conformidade, seria melhor para nós também. Então, a bioimpedância é um exame simples que não precisa de uma pessoa especializada para fazer. A gente treina, todo mundo pode fazer esse exame. É uma balança que não é grande, não ocupa volume grande do lugar. Então, quando o paciente faz esse exame e ele começa o tratamento dele, e a hora que ele repete de novo, se ele melhorou, diminuiu o percentual de gordura, se ele aumentou massa muscular, ele percebe que o que ele está fazendo está tendo resultado. Esse laudo da bioimpedância é um laudo muito visível, sabe? Isso tem um impacto muito grande na postura das pessoas. Porque às vezes a gente conversa com a pessoa e fala assim, olha, você está precisando perder peso, você tem que fazer mais atividade física, não pode parar de fazer a musculação. Mas a hora que o laudo vem de que a massa muscular dele está abaixo do ideal, isso tem um impacto muito grande. Todas as vezes que eu mexi nessa aula, eu acabei a aula por roupa de ginástica que eu fui fazer, porque a gente vê que não dá certo, entendeu? O tempo passa e a gente perde músculo e a gente troca por gordura. Se só perdesse, não teria problema, né? O problema é que ele é substituído por gordura. Então, quando se trata de cuidados médicos, os pacientes só se preocupam com os resultados. Eles querem sentir que seu médico entende que as prescrições, os programas que eles oferecem estão dando resultados. Então, as pessoas querem ver a verdade. No mundo em que vivemos agora, eles querem ser capazes de basear as suas decisões em algo que seja verdadeiro e baseado em dados. Então, o laudo da bioimpedância ajuda muito no acompanhamento. Depois que o Dr. Alverson falou pra gente, né, que na clínica dele ele fazia a bioimpedância de todos os pacientes, a gente até tirou a balança da minha sala, colocou numa outra sala. Então, atualmente, todos os pacientes têm feito, né? E teve impacto isso, Renato, de fazer? Teve muito impacto, porque eu via a bioimpedância só como um equipamento de aferição científica. É isso que eu via. E aí o Alverson, que é muito bom de gestão, ele gerencia a consulta dele, ele não é só financeiro, né? E eu gostei muito porque o paciente faz antes, então quando eu estou na minha anamnese, eu já estou com isso aqui, fica esse para o paciente e esse para mim. Então, eu já estou aqui que o paciente é gordo, entendeu? Na minha mão, de que não tem músculo. Então, na anamnese, quando ele começa a dizer, não, porque eu sou atleta, não sei o que, eu só olho aqui assim, ó. Ele olha aqui, não, doutor, assim, eu sou atleta, mas eu sei que eu estou gordo. Entendeu? Já facilita, você poupa uma parte da sua consulta, que é o cara vir falar que ele é o melhor atleta do mundo, que ele não precisa fazer regime, que está tudo bem, que o problema da dor dele é você que vai resolver com qualquer milagre. Né? Então, ele já começa se colocando no lugar dele gordo. Isso é bem. E você poupa o constrangimento de chegar no final e falar, meu amigo, você não é atleta, você é obeso, sarcopênico, né? Eu acho que ajuda muito, poupa um pedaço da sua consulta. Eu me lembro que você consulta a parte de orgulho infantil, quando a criança obesa, a mãe fala, não, doutor, ele é fortinho. Fortinho, né? É uma beleza. Então, um outro dado bem visual desse exame é a pontuação. Então, o normal para esse exame é de 70 a 90. E para os meus pacientes, eu falo que o bom é 80. Então, se ele tirar nota 80, tá bom. E como que a pontuação do IBORE acontece? Se o paciente ganhar 1 quilo de músculo, ele ganha ponto. Se ele ganhar 1 quilo de gordura, ele perde 1 ponto. Então é assim que essa evolução acontece. Bom, essa foi a introdução, então agora a gente vai começar propriamente a aula de bioimpedância. Essa aula ela tem como objetivo fornecer aos alunos uma compreensão básica sobre a bioimpedância, como interpretar os resultados obtidos por meio dessa técnica e vamos avaliar então os resultados da composição corporal. Eu sou Maria Fernanda e a bioimpedância é uma técnica não invasiva, utilizada para medir a resistência elétrica do corpo humano e ela é influenciada pela composição corporal.
incluindo a quantidade de água. Por isso que é importante pedir para o paciente vir com 4 horas de jejum, e se ele comer antes do exame, ou tomar uma quantidade de líquido muito grande antes do exame, ou tomar um cafezinho na hora que ele chega, isso vai interferir na hidratação, no volume de água e vai mudar o resultado, tá? Então, a bioimpedância baseia-se no princípio de que diferentes tecidos do nosso corpo possuem diferentes condutividades elétricas. Então, tecidos com alta concentração de água e eletrólitos, como os músculos, têm baixa resistência elétrica. Por outro lado, os tecidos com baixa concentração de água, como a gordura, têm uma alta resistência elétrica. A bioimpedância ela é medida através de 2 eletrodos. Ô, Bárbara, você não abre ali para mim, bem, por favor? Então, tem um aparelhinho que ele é portátil e que dá para a gente levar e fazer. Então, durante muitos anos, eu fiz impedância usando esse aparelho. Ele é um aparelho que ele vai fazer a bioimpedância de metade do corpo e ele vai distribuir, ele vai extrapolar os resultados para o resto do organismo. Então é muito diferente os resultados que um aparelho desse faz com o que um aparelho maior e com mais frequências consegue dar. Como a gente vai sempre usar o mesmo aparelho no mesmo paciente, a gente consegue sim ter um fator de comparação entre um exame e outro, certo? A corrente elétrica que é passada no paciente é uma corrente, pode guardar, né? Só para mostrar, é uma corrente de baixíssima intensidade, ninguém percebe, ela tem baixa amplitude, mas tem uma alta frequência. Então, esse aparelhinho é um aparelho, ele é monofrequencial e a balança, ela já é um aparelho que tem 6 frequências. Esse meu, ele tem 6 frequências. Essa outra balancinha que a gente tem, ela também faz a impedância, só que ela faz a impedância só dos membros inferiores. E o resultado é extrapolado para o resto do corpo. Qual o preço da balança? O ano passado estava 60 mil. Eu tenho um slide aqui mostrando. É legal, Fernanda, 60 mil ou 160 mil? Eu sei mais ou menos isso. Não, deve ser 60 mesmo, 60. É 60. 260 também. Marroan compra. Olha, você vai apanhar. Então, o nosso corpo é uma associação de resistores e capacitores. E a impedância é a grandeza que dá resultante desses 2 valores. Então, por exemplo, naquele aparelhinho, a corrente é passada na mão e depois eles medem a diferença de corrente que passou. Então, o aparelho acaba fazendo todos os cálculos e extrapolando para o nosso corpo todo. E todos os cálculos são baseados em cima do nosso peso padrão. Então, já vou pedir para todo mundo pegar o celular, porque nós vamos calcular, cada um vai calcular o seu peso padrão. Este aqui é o laudo do Embody 770, então é uma balança que dá mais resultados que a minha, mas a minha, para o que a gente faz, ela atende perfeitamente. Lógico que essa daí já é bem mais cara. Então, o peso padrão, ele é calculado da seguinte maneira. O IMC vezes a altura ao quadrado. E o IMC é o IMC que é ideal para a gente. Então, para as mulheres, o IMC ideal é 21. E para os homens é 22. Então, vocês têm que pegar, para as moças, 21 vezes a altura ao quadrado, para ver o peso ideal. Esse peso padrão, né? Não é peso ideal, é peso padrão, que vai ser utilizado pelas fórmulas para fazer os cálculos, tá? O meu deu 57, olha que belezinha. Como é que é mesmo? É o IMC. É 21 vezes a altura mais.
vezes a altura, quanto você mede? 1,67. Então é 1,67 vezes 1,67 vezes 21. Para homem o IMC é 22. É ao quadrado? E a altura vocês têm que colocar 1,67, tá? Então 1,90. Calcular? O calculador dá um problema. Esse aqui tinha um problema no calculador. Então, todos esses cálculos aqui de qual seria o ideal, essa balança, então ela vai se utilizar do peso padrão para usar nas fórmulas. Como ler os números no alto da escala? Então vamos começar com o peso. Todo mundo olhando o peso, cada um olha o seu. O peso, ele vai estar aqui nessa linhazinha. E acima dele a gente vê que tem uma reguinha, mas é uma reguinha de percentual, não é reguinha de números normais. Então o normal para o peso, ele vai daqui até aqui. Então de um percentual de 85 até 115, esse peso estaria normal. Ô Fernanda, o meu está dando 79,42. Seu peso? É porque IMC é 22, bem. Deve ser peso padrão de grilo, né? Mas o que eu vou fazer? Fernando, pelo fato do IMC não levar em consideração massa magra e massa gorda, não é um parâmetro tão confiável que o paciente esteja rígido assim. Não, é um parâmetro sim, gente. Todos os cálculos de quanto a gente tem que comer, é tudo em cima de peso padrão. É que nós somos fora do padrão. Para você que é cirurgião, esquece, o CRS tem um padrão para os pacientes que você pode fazer um esquece, uma lesão. Tem que ser IMC abaixo de 25. E esse IMC é isso aí. É isso aí. Só que aqui o meu está 22. Será que era para ser 25? Não, eu estou te explicando qual IMC a balança usou para fazer os cálculos do seu exame. Ah, entendi. Entendeu? Então, que esse é o ideal. Ela usou 22. É o peso padrão que a máquina está usando. Tá? Então, o que é considerado IMC normal? Desde 19 até 25, 26 é normal. A máquina está usando Para fazer. Ela usa o mínimo. Então, né? Ela usa o mínimo. E para os cálculos de quanto a pessoa tem que, sabe, cálculos de calorias, todos são feitos embaixo de IMC menorzinho. Ó, Não, eu botando IMC 25 IMC não. 25, eu já vou para peso ideal 90 quilos. Aí já está. Melhorou, né? Não, meu exame é muito bom, eu vou colocar aqui. Então, e olha, com relação à massa muscular esquelética, reparem que a reguinha em percentual, ela é diferente da reguinha aqui do peso, tá bom? Então, o normal vai de 90 até 110, certo? Quando o paciente tem massa muscular esquelética abaixo de 90%, relacionado com o peso ideal dele, ele já tem diagnóstico de sarcopenia. Então a bioimpedância, ela dá diagnóstico de sarcopenia e é uma maneira pela qual a gente pode usar para acompanhar esses pacientes. Então, foi uma pergunta para você, Fernanda. Eu tenho algumas pacientes, você não tem feito sarcopenia para 100%. É assim, ela vem comigo, ela está com massa muscular 100. Aí, na próxima bioimpedância, depois de um ano, ela está com massa muscular 90. Ou seja, ela não tem diagnóstico de sarcopenia. Mas se eu colocar numa curva, eu vou ver que ano que vem ela vai estar sarcopênica. Né? Ali eu geralmente já faço a intervenção ali. Né? Tem protocolo disso. Vamos seguir, nós vamos falar bastante de sarcopenia. Tá.
Nesse outro quadradinho aqui da bioimpedância, ela dá outros resultados, todos calculados em cima do peso padrão, certo? Então, o peso do paciente, vem qual que é o que seria esperado normal para esse paciente, desde um MC19 até 25. A massa livre de gordura, então a massa livre de gordura é o peso menos os quilos de gordura que ele apresenta. Massa muscular magra, água total do corpo. Então, olha, esse paciente aqui, ele tem 35,3. Ele tem a água corporal dele um pouquinho acima do que é o padrão. E qual seria o motivo? O motivo mais comum, por causa disso, são pacientes que têm massa muscular mais desenvolvida. Então, a água corporal total, ela vai indicar a quantidade de água presente no corpo. Ela é importante para a regulação térmica do nosso organismo. E ela é importante também para o transporte de nutrientes e eliminação das toxinas, dos resíduos catabólicos. A variação da água corporal total pode refletir mudanças na hidratação e no equilíbrio eletrolítico. E a água corporal total, ela inclui a água intracelular, dentro da célula, e a água extracelular. Então, a água corporal total, ela está no sangue, nos músculos, na gordura, nos órgãos, dentro de todas as células do nosso corpo. E a água extracelular, ela corresponde a 1/3 da água corporal total. Ela está dentro do fluido intersticial, o plasma, então não é o sangue, é só o plasma sem as células, né? Fluido transcelular, líquido sinovial, líquido peritoneal, líquido pericárdico, intraocular e líquor cerebral. Então, essas são os componentes que fazem parte da água extracelular. Então, a água extracelular, ela é importante pois ajuda, então, a controlar os movimentos dos eletrólitos, permitindo que o oxigênio chegue nas células e eliminando as toxinas produzidas pelos processos metabólicos. E a água intracelular é uma água que está dentro da célula. Parece que é bem intuitivo, né? É extracelular e intracelular. Mas na hora sim acaba dando confusão, tá? Então, a água extracelular é uma água que corresponde a 2/3 da água corporal total. E também ela é importante pois por ela acontecem também o transporte dos nutrientes entre as organelas por dentro das células.